E você, além de ser psicólogo do jiu-jitsu, você é faixa preta. Sim. Que dá um diferencial a mais, né, de atender o atleta, porque você sabe, né, como é a carreira de um atleta, as principais dores, né, que eles têm ali no tatame. Isso realmente ajuda na sua profissão? Ajuda sim, Karina. Por exemplo, esse final de semana tá rolando o Betim Open. Eu tive o privilégio de estar lutando lá no passado, de ser campeão na faixa preta, e eu postei lá um TBT. E um atleta que a gente acompanha, que é o Lucas Galberto, que é o head coach da Dream Art aqui no Brasil, foi O lá. Lucas é meu amigão, ele Que parceiro. irado. Falei, pô, é um dos clientes aí que também me abençoa muito, dando feedback, indicando, confiando. Ele marcou lá, pô, se você quer entender o diferencial do caso, tá aqui o motivo. Antes de ser psicólogo, eu já era faixa preta e vivia do jiu-jitsu. E viver do jiu-jitsu no Brasil não era muito fácil, né? Acredito que hoje é um novo auge, mas eu fui buscar estudar para poder ter um diferencial. Então eu fiz a faculdade já tendo ali 13 anos, competindo, vindo para o Rio, em outros locais, nas faixas coloridas no adulto, correndo atrás na BJJF, em outros eventos menores. Então eu vivi, passei por muita coisa. Eu não imaginava que isso ia ser um diferencial, porque era natural. Tudo que eu via na vida, pensava, conectava com o jiu-jitsu. Então toda a faculdade feita após já ser faixa preta e já ter a minha escola e viver, né, 24 horas do jiu-jitsu me ajudou demais. E aí, depois que eu tive autorização para começar a trabalhar, não tinha como eu falar de saúde mental se não fosse na linguagem do jiu-jitsu, que é a linguagem que eu me expresso. E as coisas começaram a acontecer. Acho que o primeiro trabalho assim, de expressão que eu tive a oportunidade foi no ADCC de 2022. O professor Melco fez contato e eu tive o privilégio de começar a acompanhar o Mikael. A Brenda tinha outros objetivos com o Pano, né? O World Pro e outros eventos. Ela também conseguiu ser muito bem sucedida, especificamente o Mika, o Fabrício e o Diogo, o ADCC, e também trabalhei com outros atletas do time, com o Loreto, com o Alessandro, com o Luiz Paulo. Mas enfim, comecei um trabalho online, à distância, e na reta final eles me abençoaram para estar com eles lá em Manaus, para poder fazer diferença, intervenções individuais e coletivas. E graças a Deus o time foi muito bem sucedido nessa jornada, representou muito bem o nosso país nesse momento que, pô, esse ADCC foi um divisor de águas. O próximo eu acho que é difícil até prever quão incrível vai ser, né? E o crescimento do grappling, do jiu-jitsu no Brasil. Então, a gente tá tendo a oportunidade de fazer diferença. Eu sou, então, Karina, um psicólogo clínico esportivo que eu atendo e trabalho com as demandas da vida e, especificamente, também com as do esporte, porque não tem como separar. Muitas das vezes o que afeta o atleta na hora da competição é uma demanda clínica, às vezes algo da história da vida dele, algo que ele talvez viveu na sua pequena infância, na sua adolescência, na sua juventude ou até na vida adulta. E a gente vem de uma modalidade que está crescendo muito, mas é muito comum a grande maioria dos atletas, enfim, trabalharem muito os pilares físico, técnico e estratégico. O mental é uma coisa nova, porém, a gente entende que a competição ela é muito mental. Poderia falar 90% mental. Quando eu digo isso, eu não estou puxando sardinha para o meu trabalho, porque o meu trabalho é feito antes da competição. Quando eu digo que a competição é 90% mental, porque toda a preparação física, técnica, estratégica e mental já foi feita antes da competição. Lá no dia, é sobre você chegar saudável, bem com você mesmo, estando ali com performance mental e emocional para poder acessar e explorar o potencial, poder acessar e colher todas as sementes que você plantou no seu período duro de preparação. E para isso eu utilizo os recursos da psicologia, todos são baseados em evidências científicas. Eu atuo com a teoria cognitivo-comportamental, que é uma linha predominante na psicologia esportiva. Todo psicólogo, quando forma, ele escolhe uma teoria. É tipo um jogo. Tem gente que gosta de jogar chamando para guarda, tem gente que gosta de jogar passando, tem as variações, é como se fosse um jogo. Eu jogo na cognitivo-comportamental, junto com a neurociência e com os estudos do flow, que tem muito a ver com o jiu-jitsu. Então esses são os recursos, só que o diferencial é o meu cérebro que há muito tempo ele pensa, respira e sonha jiu-jitsu. Hoje eu consigo sistematizar isso porque eu pude ouvir isso do Melk, do professor Márcio de Deus e de outras pessoas, e é aí que surgiu essa nomenclatura, psicólogo do jiu-jitsu. Mas acaba tendo muita evidência desses atletas que nós falamos aqui, o Tim Melk, o Tim Márcio de Deus, enfim, Gutenberg Pereira, Larissa Dias, o Anderson, o Lucas e outros. Mas eu atendo também faixas brancas que querem a psicologia na sua vida para ter mais saúde mental, bem-estar, querem ser a melhor pessoa que eles podem ser na família, no trabalho, na sociedade.
atendo empresários e professores, atendo professor Master 5, faixa preta 5º, 6º grau. Não é só atleta. Porém, acaba que vem muito mais evidência porque os atletas têm a rede social muito grande, dão um feedback e tal, mas é um trabalho para a vida. Desde que eu me formei, todos os meus clientes são do jiu-jitsu. Então, são praticantes, atletas, professores, mas um trabalho para a vida e para o tatame não tem jeito. O massa da nossa modalidade é que o jiu-jitsu nos pede para ser a nossa melhor versão. E aí, eu tenho encontrado espaço na vida desses atletas que eles entendem que eu trabalho exclusivamente para eles, para a pessoa por trás do kimono. E as sessões, elas possuem uma coisa muito especial, que é o sigilo ético e profissional. E ali a gente não fala só de alta performance, não é só motivação. Como eu falei, as práticas são científicas. A gente cria recursos especializados para o jiu-jitsu, como o Diogo que contou, eu crio materiais específicos, tipo para DCC. Eu construí áudios onde eu misturava as técnicas que eu selecionei para cada um dos atletas. Então, cada atleta recebeu um material específico para a individualidade dele. Técnicas de visualizações, onde, por eu entender a realidade do jiu-jitsu, eu construí pensando no cenário da DCC, na regra, pontos e vírgulas. Para esse Mundial agora, eu pude... Esses áudios, eles são para escutar em qual momento? Entre 4 e 3 semanas antes da competição, e a gente vai mudando ali o nível, a intensidade e frequência. E a gente acaba alternando. Vai literalmente assim, da periodização psicológica esportiva do atleta, que é o calendário. A gente tem um período pré-competição, que é onde ele vai sair na porrada, vai se afiar, vai fazer muita preparação física. Ele vai acabar até durante o momento se desgastando mais do que se recuperando. Quando vai chegando perto da competição, 5 dias, 4, 3, 48, 24 horas, a gente inicia um pequeno relaxamento. Tanto fisiológico, da parte física, motora, quanto psíquico. Que a gente precisa ter um estoque de hormônio e neurotransmissor para que o cérebro dele possa se organizar. É como se a gente tivesse 2 tanques de combustível dentro da gente. Tem a parte fisiológica que a gente entende, a gente precisa ter o combustível nas nossas células, na nossa musculatura, mas também tem a parte mental, para você ligar o foco, para você ligar o seu estado de alerta na medida certa. E para organizar isso tudo, a gente usa os recursos da teoria do flow, que foi criado por um psicólogo num momento muito especial, que daqui a pouco eu quero explicar um pouquinho disso, que é também o que norteia bastante assim na minha prática. Para quê? Para que eu possa ajudar o atleta lá na hora da verdade, naqueles 10 minutos, porque teoricamente o atleta ele tem direito a uma primeira luta. Ele só chega nas oitavas, quartas, semifinal, se ele passar. Salvo chaves de 3, o que é muito raro, por exemplo, em faixas pretas profissionais, ele só tem direito à primeira luta. Então ele precisa, nessa primeira chance, não ter hesitação, medo excessivo, ansiedade excessiva, ele tem um diálogo interno negativo. Então a gente vai semeando gatilhos durante toda a preparação para que ele possa se blindar e acessar e explorar o potencial dele. E isso parte da confiança. Como eu estou usando esse óculos, cada atleta usa uma lente para estar lendo a sua preparação, para estar lendo a sua vida, às vezes para ler o adversário. E a gente ajusta o foco dessa lente para que ele possa ter uma visão muito funcional de si, do processo dele, de onde ele estava, de onde ele está, para onde ele está indo, qual é o propósito, o objetivo, para que ele possa focar em desenvolver o jiu-jitsu dele. Porque ele se preparou fisicamente, tecnicamente, estrategicamente, psicicamente, ele está pronto. Então ele só tem que simplificar mais as coisas. Não olhar tanto para o outro, não se comparar de forma negativa, e a gente vai ajustando hábitos, rotina, prestando a escuta. Todos esses atletas que eu falei, eles têm preparador físico, nutricionista, eu como psicólogo, treinador, então é toda uma equipe multidisciplinar e nós conversamos. Alguns atletas eu acabo me aproximando mais do nutricionista, outros atletas eu acabo me aproximando mais do preparador físico e do fisioterapeuta, porque hoje a gente vê que por trás desses grandes nomes a equipe está muito conectada. O atleta passa por uma lesão, vem o período de recuperação, e aí o fisioterapeuta e o ortopedista falam, já está tudo ok, pode ir. Mas aí às vezes pode ficar uma trava na mente do atleta. E o fisioterapeuta entra mediando isso tudo. A gente vai fazer uma fisioterapia colocando ele aqui com estímulos específicos para ele ver que a musculatura, que a articulação, que o ligamento está bem. E você, como psicólogo, vai prestar escuta terapêutica sobre isso, vai mostrar para ele, em cima dos fatos, dos dados, dos laudos que nós emitimos, da ressonância, que está tudo bem, que ele pode se soltar, confiar. Porque é um trauma psíquico a lesão. As pessoas pensam só em derrota, mas vem um trauma psíquico. Quando o atleta se lesiona
e ele acaba também perdendo a luta, cara, isso gera uma coisa assim, que fica muito invisível, mas que é a minha área de atuação. Um grande exemplo disso, eu lembro muito do Tainan, quando lutou com o Jansen na faixa roxa, que ele machucou o joelho. E eu falei, caramba, foi uma luta muito dura, ele no final, acabou que o Jansen levou naquele ano, e o Tainan foi vice-campeão e machucou o joelho. E eu falei assim, cara, e agora? Como que vai ser? Mas conhecendo ele, nós psicólogos já entendemos isso. Cara, vai voltar mais forte. Não deu outra. Se recuperou muito antes. Pegou rapidinho a faixa marrom, zerou o game, pegou a faixa preta, foi campeão mundial, zerou tudo e virou outro Tainan. A adversidade, ela fortalece muito, Karina, quando você tem todo um suporte por trás. E sem dúvida, no documentário que o Sana Flow Grappling mostrava ali, por exemplo, estou falando de um atleta que eu não atendo, para não ficar aquela questão de ficar puxando sardinha. Mas mostrou ali o quão mentalmente forte ter o apoio de boas pessoas ali por trás. Família, professores, entendendo, respeitando o processo. E a gente consegue ver, tipo, uma linha do tempo. Cara, como que o mental foi um divisor de águas para ele voltar mais forte. Então, o mental hoje ele é um pouco subestimado porque ele é novo. O diferencial é que durante 10 anos eu competi e eu só chegava na semi e na final ficava em segundo lugar. 10 anos batendo trave. Tem uma caixa de medalha de bronze de segundo lugar porque eu trancava, assim, eu não conseguia me ver passando aquele momento. Foi o que me levou a procurar o psicólogo para a minha vida. Eu nunca encontrei um psicólogo esportivo. Porque lá atrás, a psicologia esportiva não era tão desenvolvida, eu já sou master, então se já tem tempo, não tinha Instagram como tem hoje, rede social, atendimento online. Na minha cidade, região, não tinha. Então eu fui encontrar um profissional clínico que me ajudou muito. E aí até minha história competitiva mudou. Eu falei, cara, isso está me transformando fora do tatame, dentro do tatame, está melhorando tanto a minha vida, que se tornou minha profissão. Eu falei, cara, eu quero entregar isso para as outras pessoas, porque eu consegui usar isso para me melhorar, para superar os meus medos. A mesma coisa com o jiu-jitsu. Eu fui para o jiu-jitsu anos atrás, faixa branca, buscando estar melhor da cabeça, da saúde mental. Eu estudava direito, a minha vida era em outros rumos. Mas o jiu-jitsu e a psicologia foram remédios tão incríveis na minha vida que me ajudaram a superar diagnóstico de depressão que eu tive no passado, baixa autoestima, falta de confiança. E me mudou a um ponto de que falei, cara, o meu propósito de vida é entregar agora essa transformação para essas pessoas. E foi passando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 anos e aí tudo se alinhou. Faixa preta, conquistar os títulos, iniciar o trabalho, psicólogo, colecionar alguns cases. E a gente chega nesse momento aqui atual agora que as pessoas ainda acham que é sobre títulos, que é só para atleta. Na verdade não, é primeiro lugar para a vida. Eu não atendo o Mika Galvão, atendo o Mikael Pessoa. O Mikael Pessoa estando bem, a gente vê uma performance tipo aquela que ele teve no BJJ Stars, quando ele deu uma sequência de movimentos ali no Felipe Endrio que a gente não vai achar um highlights daquele. A gente pode olhar todos os arquivos do jiu-jitsu, não acha. Eu procurei lutas do Felipe Endrio para ver se eu encontrava em alguma faixa algum outro atleta que gerou tanto estímulo, assim, 5 vantagens. Nunca encontrei. Então aquilo ali, da parte mental, para mim foi incrível, porque ele se lesionou na luta anterior, adaptou tudo ali muito rápido e foi ali tipo para um tudo ou nada, muito técnico, focado. Então eu falei, cara, o meu trabalho ali foi bem sucedido porque ele acessou e explorou o estado de flow. O cérebro dele entrou em alta performance, ele focou na estratégia dele, se adaptou, fez o melhor que ele pôde como ele estava. Então, mentalmente falando, para mim ali, eu senti que o trabalho foi bem sucedido, porque como eu falei para você, o meu trabalho é feito antes. Então, aquilo que nós plantamos, ele colheu. Ah, mas ele não foi campeão do GP absoluto. Mas a performance foi inquestionável. A gente trabalha com isso. O resultado ele envolve tantas condições de possibilidades que a gente entende que não é o que define. Mas sim, ó, deu tudo certo. Ele realmente acessou, explorou aquilo que ele se preparou, colheu. Então a gente fica satisfeito dessa forma.